Oi gente, tudo bem? Eu sou a doutora Jaqueline Barbosa, eu sou médica dermatologista. E hoje eu vim aqui pra gente conversar sobre uma doença chamada hidradenite supurativa. A hidradenite supurativa é uma doença que consiste na formação de caroços, nódulos vermelhos que doem e drenam secreção com pus, nas axilas e na virilha. Pode dar em outras áreas de grandes dobras, como por exemplo a região inframamária. Essa doença, apesar de ter um nome diferente, né, e muitas vezes a gente achar que nunca ouviu falar, ela não é tão incomum não. 0,5% da população brasileira tem hidradenite supurativa. Isso quer dizer que se você conhece 200 pessoas, alguém que você conhece provavelmente tem hidradenite supurativa. E sabe o que é o mais louco? Essa doença ela é muito confundida com furúnculo. Então muitas vezes a pessoa tem hidradenite, mas na verdade ela está sendo diagnosticada como tendo furúnculos de repetição. Por quê? Porque realmente parece. Ela tem nódulos vermelhos na axila, na virilha, que doem, crescem e depois eles drenam. Então é muito comum o paciente ir para o hospital, para emergência, para tratar aquele nódulo que está doendo muito, drenar aquele nódulo, sai aquela secreção com pus. Muitas vezes o médico pode achar que isso é um furúnculo. Mas, gente, esses, entre mil aspas, tá? Esses furúnculos de repetição podem ser sim, e muitas vezes são, essa doença que é uma doença autoimune chamada hidradenite supurativa. Não é uma doença infecciosa como é o caso do furúnculo. A hidradenite supurativa ela é mais comum em mulheres e ela é mais comum em pacientes obesos e que fumam. Se você tem hidradenite e você fuma, pare de fumar agora, porque a hidradenite piora muito com o tabagismo. A forma de tratamento da hidradenite é a orientação em relação a cuidados, então no local, né, tentar não usar roupas apertadas, tentar usar roupas que arejem a pele, né? Então roupas de algodão, nada de coisas muito sintéticas. É importantíssimo também não fazer fricção daquela lesão. Então, por exemplo, mulheres, né, que têm uma mama muito extensa e se tem hidradenite na região inframamária, precisam usar sutiãs ou algum outro tipo de alternativa que não permita que fique ocluindo aquela área e muito menos escoriando. A hidradenite supurativa, o tratamento é, inicialmente, remédios de passar, que são cremes com antibiótico. Se as lesões são muito simples, muito pequenas, únicas ou tipo umas espinhazinhas, sabe? Agora, se o paciente tem muitas lesões ou tem lesões de repetição, a gente deve fazer o uso de antibiótico por um período de até 3 meses. Caso o paciente não tenha melhora, atualmente a gente tem outras opções de tratamento, que são cobertas pelos convênios de saúde, como é o caso do adalimumab e do secukinumab. Esses medicamentos biológicos, eles são muito efetivos para o tratamento da hidradenite supurativa. A ideia do tratamento da hidradenite, seja ele qual for, é a gente parar a progressão da doença. Em vários casos, assim que a gente, entre aspas, esfria o processo, a gente lança a mão de cirurgia, ou seja, tira aquela parte das glândulas sebáceas que estão doentes e a gente consegue, muitas vezes, se forem lesões únicas, resolver a doença do paciente naquele momento. O mais importante é a gente saber que atualmente a hidradenite supurativa está solta por aí, digamos assim. O paciente não está tendo diagnóstico de hidradenite. Então é importante a gente conversar sobre essa doença cada vez mais, porque a hidradenite supurativa deve ser tratada de forma assertiva para que ela não progrida. Esses nódulos, eles podem se juntar e fazerem fístulas. E aí a gente vai ter uma doença cada vez mais grave e cada vez mais difícil de tratar. A hidradenite supurativa, ela é classificada por uma classificação que chama classificação de Hurley. São 3. Hurley 1, 2 e 3. A gente vai colocar as fotinhos aqui. Quanto mais cedo eu tratar essa doença, menor a chance dessa doença progredir para o Hurley 2, por exemplo, e para o Hurley 3. Quanto mais progredida está a doença, né? Quanto mais grave ela está, mais difícil é o tratamento, porque eu já tenho sequelas que são cicatrizes, que são fístulas, que são nódulos que não param de drenar. Gente, é uma doença que tem tratamento. Então, se você conhece alguém que tenha furúnculos de repetição, né? Talvez isso seja hidradenite supurativa. Compartilhe esse vídeo para que a gente não deixe que as pessoas tenham progressão de sua doença e, gente, atualmente tem tratamento. Os imunobiológicos são excelentes tratamentos para hidradenite e conseguem fazer com que a gente
esfria aquele processo para, se precisar operar, ou muitas vezes isso também não é necessário. Eu sou a doutora Jaqueline Barbosa, sou médica dermatologista.